Era uma segunda-feira abafada em São Paulo, daquelas em que o calor parece pesar nos ombros. O relógio marcava 7h30 da manhã quando Marcelo Antunes, dono da construtora Horizon, entrou no prédio com o mesmo olhar arrogante de sempre, que misturava pressa, tédio e superioridade. Ele usava um terno importado, um relógio suíço brilhando no pulso e a expressão de quem acreditava que o mundo girava em torno dele. No corredor principal, Helena, a faxineira da empresa, empurrava seu carrinho de limpeza com cuidado. Usava o uniforme azul, o cabelo preso num coque simples e os fones de ouvido desligados. Ela gostava de ouvir os sons do lugar porque aprendera que às vezes o silêncio dizia mais do que as palavras. Assim que Marcelo virou a esquina, o encontro foi inevitável. Ele quase esbarrou no balde que ela acabara de encher. "Mas que droga é essa, mulher?" gritou, empurrando o carrinho com força. "Não sabe olhar por onde anda? Isso aqui é um escritório, não um lixão." Helena tentou se justificar, com a voz calma e respeitosa. "Desculpe, senhor Marcelo, eu estava só terminando de limpar, antes do pessoal chegar." Mas ele não quis ouvir. "Limpar? Limpar atrapalhando quem trabalha de verdade? Sai da frente e anda, tem gente importante passando." O corredor inteiro ouviu. Alguns funcionários fingiram não ver, outros olharam com pena, mas ninguém teve coragem de dizer nada. Helena respirou fundo, segurando as lágrimas que queriam cair. Abaixou a cabeça e encostou o carrinho na parede, esperando ele passar. Era apenas mais um dia igual a tantos outros. Mais um em que precisava engolir o orgulho para não perder o emprego. Enquanto ele se afastava, ela olhou para as costas do patrão e pensou em silêncio. Um dia, ele vai aprender que respeito não se compra com dinheiro. No elevador, Marcelo ainda reclamava com a secretária sobre um contrato perdido na semana anterior. Estava irritado, descontando sua frustração em qualquer um que aparecesse pela frente. Para ele, pessoas como Helena eram invisíveis. Existiam apenas para servir, limpar e desaparecer quando ele passasse. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar os orgulhosos de joelhos. E embora ninguém soubesse ainda, naquele mesmo prédio, a mulher que ele acabara de humilhar guardava um segredo capaz de mudar completamente a vida do seu patrão milionário. Helena voltou a empurrar o carrinho devagar, com os olhos marejados, mas o coração firme. Ela não imaginava que dentro de poucos dias, aquele homem arrogante seria forçado a olhar para ela não como uma faxineira, mas como a única pessoa capaz de salvar tudo o que ele mais valorizava. O relógio marcava 9h30 da manhã, quando a rotina da construtora Horizon foi quebrada por algo inesperado. A recepcionista Paula apareceu na sala de Marcelo com um envelope grosso nas mãos. O papel era diferente, amarelado nas bordas com selos internacionais e um timbre elegante. "Senhor Marcelo, chegou essa correspondência para o senhor. Fui entregue por um portador. Diz que veio direto da Europa." Marcelo, ainda irritado com o andamento das vendas, pegou o envelope sem dar muita atenção. Rasgou-o com pressa, espalhando os papéis sobre a mesa. "Mas que diabos é isso?" resmungou franzindo o senho. As folhas estavam cheias de palavras estranhas, símbolos e carimbos em tinta vermelha. Nenhuma frase fazia sentido. Parecia outro alfabeto. Ele tentou ler em voz alta, gaguejando. Tizel Kovacs. Que língua é essa? Chinês misturado com russo? Paula se aproximou curiosa. "Posso ver?" perguntou. Ela olhou rapidamente e respondeu. "Não faço ideia, senhor Marcelo. Parece do leste europeu. Talvez húngaro." Marcelo caiu na risada. "Húngaro? Claro, e eu sou papa. Quem é que fala húngaro no Brasil? Deve ser golpe de internet." Mas no fundo algo o incomodava. No canto da primeira página havia o nome completo dele impresso em letras maiúsculas. Marcelo Henrique Antunes. E uma sequência de números, datas e o que pareciam ser valores em euros. "Paula, chama o jurídico. Deve ser algum golpe de empresa estrangeira." Poucos minutos depois, o advogado da construtora apareceu, folheou o material e coçou a cabeça. "Senhor, realmente não sei dizer o que é isso. É um idioma incomum.
Talvez devêssemos procurar uma empresa de tradução. Tradução? Eu não tenho tempo para isso. Eu pago o que for preciso, mas resolvam logo. As horas foram passando. Nenhum tradutor disponível. Nenhum aplicativo online funcionava. Tudo o que aparecia na tela eram símbolos confusos. Marcelo começou a suar. No corredor, os funcionários cochichavam. Helena limpava silenciosamente perto da recepção, mas não tirava os olhos daquele envelope sobre a mesa de vidro. Ela reconhecia aqueles traços, aquelas letras, aquele idioma que o patrão tratava como lixo. Marcelo, impaciente, levantou-se e gritou para todos ouvirem. Pronto, dou meu salário inteiro para quem conseguir traduzir essa porcaria aqui. Os funcionários riram, achando que era apenas mais uma demonstração de impaciência. Piada cruel do chefe. Helena, porém, parou por um instante. Sentiu o coração bater mais rápido. Ela conhecia aquele idioma. Não um pouco, perfeitamente. Enquanto o riso ecoava pelo escritório, ela se aproximou devagar, segurando firme o pano de chão, e pensou consigo mesma. Será que é agora, o momento que Deus guardou para mim? Ela respirou fundo. O destino estava prestes a virar o jogo. O relógio marcava quase meio-dia e o clima no escritório estava tenso, mas Marcelo parecia se divertir com o caos. Ele andava de um lado para o outro, rindo alto, enquanto segurava os papéis misteriosos nas mãos. Olhem para isso! A empresa inteira, e ninguém entende um monte de rabiscos. É esse o time que eu pago caro para trabalhar? Zombou. Os funcionários trocavam olhares sem saber o que responder. Alguns tentavam disfarçar o riso nervoso. Outros, claramente incomodados, preferiam fingir que estavam ocupados. Marcelo se encostou na mesa, cruzou os braços e gritou: Vamos lá, pessoal! Quero ver quem é o gênio que entende esse idioma de marciano. Dou meu salário inteiro para quem traduzir. 45 mil reais. Tá bom para vocês? O escritório explodiu em risadas. Roberto, do comercial, brincou. Por esse preço, eu aprendo qualquer idioma em 5 minutos. Mais gargalhadas. Amanda, do financeiro, completou. Deve ser alguma seita alienígena tentando vender apartamento em outro planeta. Marcelo ria junto, adorando ser o centro das atenções. Ele gostava de sentir o poder, de ser o homem que todos temiam e bajulavam. Enquanto isso, Helena continuava próxima à porta, fingindo que limpava o vidro, mas com os olhos fixos nos documentos. A cada palavra que ele zombava, a indignação dentro dela crescia. Por 2 anos, ela suportou humilhações, risadas e desprezo. Mas aquela era diferente. Era como se Deus tivesse colocado à frente dela uma oportunidade para virar o jogo. De repente, Marcelo levantou o envelope no ar como se fosse um troféu. Vamos lá, pessoal! Última chance! Quem traduz isso ganha meu salário. Se não conseguir, volta para trabalhar e para de me fazer perder tempo. O riso cessou por um instante. E foi nesse silêncio que se ouviu uma voz firme, suave, mas decidida. Senhor Marcelo, se me permitir, eu posso tentar. O tempo pareceu parar. Todos se viraram. O quê? Perguntou ele, franzindo a testa. Helena respirou fundo e repetiu sem tremer. Eu disse que posso tentar traduzir, senhor. Por um segundo, o escritório inteiro explodiu em gargalhadas. A faxineira agora é poliglota, debochou Roberto. Essa é boa, vai traduzir com o pano de chão, dona Helena, zombou Amanda. Marcelo riu tanto que precisou se apoiar na mesa. Você ouviu isso, Paula? A faxineira quer traduzir um documento internacional. Meu Deus, é cada uma. Mas Helena não se moveu. Ela ficou de pé, firme, com o olhar calmo e determinado. O senhor disse que daria seu salário para quem conseguisse, não foi? Perguntou. Marcelo parou de rir por um instante. Havia algo na voz dela, uma confiança que o desconcertou. Tá bom. Já que quer passar vergonha, vá em frente. Quando não conseguir, vai pedir desculpas a todos. Combinado? Combinado, respondeu ela, estendendo a mão para pegar os papéis. Ele entregou-o com um sorriso cínico, certo de que ela não entenderia nada. Mas no instante em que Helena olhou para as primeiras linhas, seus olhos brilharam.
O escritório inteiro prendeu a respiração. Ela começou a ler e as palavras estrangeiras fluíram dos lábios dela com uma naturalidade que ninguém esperava ouvir. O silêncio foi total. Marcelo soltou um riso nervoso, sem saber se ria ou se começava a ter medo do que estava prestes a descobrir. O ar parecia ter ficado pesado. As risadas cessaram, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Todos olhavam para Helena, que agora segurava as folhas com as mãos firmes, os olhos atentos, a postura ereta. Por um instante, parecia que ela nem respirava. Então, de repente, ela leu em voz clara e confiante: Tistelt ur Marcelo Antunes, tai costatum uju oniu eixeo unkirze. As palavras soaram estranhas para todos, mas havia algo na forma como ela as pronunciava. Fluidez, naturalidade, domínio. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém se movia. Marcelo, de boca aberta, finalmente perguntou: Você está lendo isso mesmo? Helena ergueu o olhar e respondeu, calma: Sim, senhor. Está escrito: Caro senhor Marcelo Antunes, informamos que o senhor é o herdeiro legal dos bens deixados por Joseph Antunes, falecido em Budapeste, na Hungria, no dia 22 de fevereiro deste ano. A reação foi instantânea. Um murmúrio atravessou o escritório. Herança, sussurrou Amanda. Do financeiro. Ela tá brincando, murmurou Roberto. Mas Marcelo sentiu o coração disparar. Repete isso, ordenou com a voz mais baixa e trêmula. Helena continuou lendo e traduzindo linha por linha, enquanto o som de sua voz parecia preencher cada canto da sala. Como único herdeiro vivo, o senhor tem direito a 15 milhões de euros. Além de algumas propriedades, continuou lendo ela. 3 propriedades localizadas em Budapeste. No entanto, o senhor deve confirmar o recebimento desta correspondência até às 18 horas do dia de hoje, horário de Brasília. Marcelo olhou rapidamente para o relógio. Eram 15 para as 47. O desespero começou a se espalhar em seu rosto. Meu Deus, isso é verdade? Perguntou gaguejando. Helena dobrou cuidadosamente as folhas e as devolveu para ele. É verdade, senhor. E se o senhor não confirmar até o horário indicado, o valor será transferido ao governo húngaro. O advogado, que observava tudo de canto, pegou os papéis de volta e analisou com atenção. Os carimbos são oficiais, isso parece autêntico. Marcelo passou a mão pelos cabelos. Pálido. Mas como você sabe húngaro? Como consegue entender tudo isso? Helena respirou fundo. Antes de trabalhar aqui, eu era professora de idiomas na universidade. Dei aula de húngaro por mais de 10 anos e também trabalhei como tradutora para o consulado. Mas perdi tudo depois de denunciar corrupção lá dentro. Desde então, aceitei o trabalho que apareceu. O silêncio foi ainda mais profundo. O riso de minutos atrás agora dava lugar à vergonha. Roberto abaixou a cabeça. Amanda desviou o olhar. Paula engoliu em seco. Marcelo, sem saber o que dizer, apenas sussurrou. Quer dizer que a mulher que limpa o chão do meu escritório acabou de me fazer descobrir uma herança de milhões? Helena apenas sorriu, com serenidade. Não foi o chão que eu limpei hoje, senhor Marcelo. Foi o seu destino. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém nunca mais esqueceu aquela frase. O papel tremia nas mãos de Marcelo. Era como se as letras dançassem diante dos seus olhos, misturadas com o medo e a incredulidade que cresciam dentro dele. 15 milhões de euros? Murmurou, quase sem voz. Isso dá quase 80 milhões de reais. O advogado, ainda pasmo, confirmou. Sim, senhor. E a menção a imóveis. Essa herança é real. Marcelo olhou para Helena tentando entender. E você traduziu tudo assim, de cabeça? Helena sentiu. O idioma eu aprendi vivendo na Hungria. Trabalhei lá por alguns anos antes de voltar ao Brasil. Não é apenas traduzir palavras, senhor Marcelo. É entender o que está por trás delas. Ele se jogou na cadeira ainda em choque. Os outros funcionários o observavam em silêncio absoluto. Aquela sala, que minutos atrás era palco de risadas e zombarias, agora parecia um tribunal. O juiz, naquele caso, era o destino, e a sentença já estava dada. Helena continuou, abrindo as folhas novamente. Aqui diz que seu tio, Joseph Antunes, não teve filhos.
Ele morava em Budapeste e manteve registros da família no Brasil. O consulado confirmou seu nome como o único herdeiro vivo. Ela virou mais uma página. Mas há um detalhe importante. O prazo de confirmação é até às 18 horas de hoje. Se o senhor não enviar a resposta oficial, perde o direito à herança e o valor será transferido ao Estado húngaro. Marcelo olhou para o relógio. 16 horas e 2 minutos. O tempo estava correndo. Ele levantou-se num salto. Então, o que eu faço? Como respondo? Preciso mandar isso por e-mail, fax, correio? Helena manteve a calma, enquanto todos viam o homem arrogante de minutos atrás, agora completamente perdido. Primeiro é necessário entender os termos jurídicos do documento para responder corretamente. Posso ajudar o senhor com isso, se permitir, claro. Ele hesitou. Era difícil engolir o orgulho, mas o medo de perder milhões falou mais alto. Tudo bem, me ajuda, por favor. Ela pegou os papéis, os organizou com cuidado e pediu. Preciso de um computador e de um espaço tranquilo. Posso usar a sala de reuniões? Marcelo assentiu. Paula, libera a sala e traga o que ela precisar. Os olhares se cruzaram, e pela primeira vez, Marcelo não via uma faxineira diante dele. Ele via uma mulher segura, inteligente e serena, que falava com uma autoridade que o fazia se sentir pequeno. Quando Helena entrou na sala de reuniões, o escritório inteiro prendeu o ôfrego. Era como assistir a própria vida virar uma lição diante dos olhos. No canto da sala, Roberto sussurrou para Amanda. Sabe o que é mais louco? A gente riu dela e agora é ela quem está salvando o chefe. Amanda apenas respondeu baixinho. Talvez seja isso que a vida faz. De vez em quando, coloca os orgulhosos para aprender com quem eles desprezam. Enquanto o relógio corria e a tarde se transformava em um teste de humildade, Helena digitava com precisão cada palavra, traduzindo e redigindo o documento que definiria o futuro de Marcelo. Ela não fazia aquilo por vingança, fazia porque sabia o valor do trabalho bem feito e porque acreditava que dignidade não se perde, mesmo que o mundo tente te empurrar para baixo. Do outro lado do vidro, Marcelo a observava em silêncio, e uma sensação estranha o tomou. Era a admiração, misturada com vergonha. A sala de reuniões estava silenciosa. Apenas o som do teclado ecoava misturado com o tic-tac do relógio que parecia correr mais rápido a cada segundo. Concentrada, os olhos fixos na tela. O idioma estrangeiro fluía de sua mente como se tivesse nascido com ela. Marcelo observava de longe, completamente hipnotizado. De vez em quando, ela parava por um instante, respirava fundo e continuava. Parecia tranquila, mas havia um peso em seu olhar, algo que o tempo não conseguiu apagar. Depois de quase 1 hora de trabalho, Marcelo entrou na sala com uma garrafa d'água. Você precisa de algo? Perguntou num tom que surpreendeu até a si mesmo. Helena levantou o olhar e sorriu de leve. Só um pouco de paciência, senhor. Estou quase terminando. Ele ficou ali, em pé, observando-a digitar. Era estranho. Nunca tinha prestado atenção nela de verdade. Nunca reparou nas mãos firmes, na postura delicada, na calma com que ela enfrentava tudo. Por um instante sentiu vergonha de si mesmo. Helena, posso te perguntar uma coisa? Ele disse, hesitante. Ela parou de digitar e o olhou nos olhos. Claro. Por que alguém com o seu conhecimento está trabalhando como faxineira aqui? Ela respirou fundo, como quem decide abrir uma ferida antiga. Eu era professora de idiomas na Universidade de Brasília. Lecionei húngaro, alemão e francês por mais de 10 anos. Também atuei como tradutora oficial em congressos e eventos internacionais. Marcelo a ouvia em silêncio, completamente surpreso. Helena continuou, com a voz baixa, mas firme. Mas um dia, descobri que uma das diretoras da universidade desviava bolsas de intercâmbio e vendia vagas para alunos estrangeiros. Eu denunciei. Achei que estava fazendo certo, mas fui afastada, difamada e demitida. Perdi tudo. Ela desviou o olhar por um momento, tentando conter a emoção. Meu marido ficou desempregado na mesma época. Minha filha, Mariana, ficou doente. Eu precisava de dinheiro para comprar os remédios dela. Ninguém mais me contratava como professora, então aceitei o primeiro trabalho que apareceu. Fez uma pausa e completou. Fui aqui, como faxineira.
Marcelo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher que ele chamara de ninguém tinha uma história mais digna do que a de qualquer pessoa que ele conhecia. E você nunca contou isso a ninguém? Perguntou. Não havia motivo. Eu não precisava provar quem sou. Só precisava trabalhar. Por um instante o silêncio tomou conta da sala novamente. Marcelo olhou para o relógio. 17h10. O tempo estava acabando, mas algo dentro dele também estava mudando. Ele já não via uma funcionária. Via uma mulher que, mesmo tendo sido quebrada pela vida, ainda mantinha o brilho da honestidade e a força da esperança. Quando Helena voltou a digitar, ele saiu devagar, fechando a porta com cuidado, como quem tem medo de interromper algo sagrado. Do lado de fora, os funcionários cochichavam sobre o passado dela, e pela primeira vez, nenhum deles ria. Todos sentiam respeito. E dentro daquela sala, sem saber, Helena escrevia mais do que uma tradução. Ela reescrevia o destino de todos que estavam ali. O relógio na parede marcava 17h20. Faltavam apenas 40 minutos para o prazo final. Helena digitava sem parar, o rosto iluminado pela luz azul do monitor. As palavras fluíam rápidas. Húngaro, português, termos jurídicos. Tudo parecia vir dela como uma segunda natureza. Marcelo andava de um lado para o outro, com o celular na mão, o terno amassado, suando frio. Consegue terminar a tempo? Perguntou pela 10ª vez. Helena manteve a calma. Se o senhor continuar andando desse jeito, talvez não. Respondeu com um leve sorriso. Ele parou. Pela primeira vez não retrucou. Apenas se sentou e observou. A cada tecla pressionada, o tic-tac do relógio soava mais alto. 17h30. Paula entrou na sala com uma xícara de café. Trouxe para você, Helena. Ela agradeceu, surpresa. Era a primeira vez que alguém ali se lembrava de fazer algo gentil por ela. Roberto e Amanda apareceram na porta, curiosos, mas em silêncio. Todos queriam ver o que ia acontecer. Helena revisava cada linha com cuidado. Aqui está o contrato de aceitação da herança. Preciso do passaporte do Sr. Marcelo e da assinatura digital no rodapé. Marcelo correu até a gaveta, pegou o passaporte e o entregou com as mãos trêmulas. Ela escaneou o documento, anexou os arquivos, revisou o e-mail e digitou o texto final, traduzido palavra por palavra. 17h42. O tempo parecia acelerar. Uma falha na internet fez a tela congelar por alguns segundos. Não, agora não! Marcelo gritou desesperado. Helena manteve o controle. Calma, vai voltar. Ela fechou os olhos por um segundo e, como quem faz uma oração silenciosa, esperou. A conexão voltou. O e-mail foi carregado. Ela clicou em enviar. 17h59. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Todos olharam para a tela como se esperassem uma resposta instantânea. Marcelo se levantou e respirou fundo. Foi? Helena assentiu. Foi. Dentro do prazo. O alívio foi quase palpável. Marcelo se sentou, passando as mãos pelo rosto, visivelmente emocionado. Você me salvou, Helena. Ela sorriu, mas sua voz continuava firme. Tranquila. Não, senhor, só fiz o meu trabalho. Alguns segundos depois, o som de uma notificação ecoou. O advogado, que acompanhava tudo, abriu o e-mail e leu em voz alta. Confirmação recebida. Documentos validados. O herdeiro Marcelo Henrique Antunes está oficialmente registrado como beneficiário. A sala explodiu em aplausos. Helena abaixou a cabeça, humilde. Marcelo, com os olhos marejados, se levantou e, diante de todos, estendeu a mão para ela. Helena, eu te devo tudo, inclusive um pedido de perdão. Ela apertou a mão dele firme. O senhor não me deve nada, senhor Marcelo. O tempo se encarrega de ensinar o que as palavras não conseguem.
Naquele instante, ninguém mais via uma faxineira e um patrão. Todos viam uma mulher que, com sabedoria e dignidade, acabava de dar uma lição que valia mais do que qualquer fortuna. A sala ainda estava tomada por aquele silêncio de espanto e admiração. Era como se o tempo tivesse parado por um instante para testemunhar a cena. Marcelo se levantou devagar, os olhos marejados, o rosto cansado, mas com uma expressão diferente, humana, sincera. Helena, eu não sei nem por onde começar a te agradecer, disse com a voz embargada. Se não fosse você, eu teria perdido tudo. Absolutamente tudo. Ela sorriu, discreta. O senhor teria encontrado outro jeito. Não, ele respondeu de imediato. Ninguém mais teria conseguido. Eu ri de você, te humilhei, e mesmo assim você escolheu me ajudar. Por quê? Ela pensou por um instante antes de responder. Porque não é o mal que define quem a gente é, senhor Marcelo. É o que a gente faz com as oportunidades que a vida dá. E hoje, o senhor teve a chance de mudar. Aquela frase ficou ecoando na mente dele como um espelho. Marcelo se virou para todos e, com um gesto inesperado, tirou a carteira do bolso. Pegou um cheque, preencheu e o estendeu para ela. Aqui está o meu salário deste mês, como prometi. R$ 45.000. É seu. Um burburinho percorreu o escritório. Helena regalou os olhos, surpresa. Senhor Marcelo, eu não fiz isso por dinheiro. Mas eu fiz a promessa e cumpro o que digo. Considere não como pagamento, mas como um símbolo de respeito. Ela hesitou, depois pegou o cheque com as mãos tremendo. Obrigada, mas, se me permite, vou usar esse dinheiro para pagar o tratamento da minha filha. Ela está precisando de uma nova medicação e agora vai poder ter. Os olhos de Marcelo se encheram d'água. Ele olhou em volta e viu todos os funcionários comovidos. Roberto, o mesmo que havia rido dela horas antes, limpava discretamente uma lágrima. Amanda, a do financeiro, sussurrou baixinho. Ela é incrível. Marcelo respirou fundo. Helena, eu quero que você continue aqui, mas não mais como faxineira. Quero te oferecer um cargo fixo na empresa, como consultora linguística e tradutora oficial. O salário será o triplo do que recebe agora. O espanto foi geral. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Depois sorriu e respondeu. Eu aceito, mas com uma condição. Qualquer uma, respondeu ele prontamente. Que parte do valor dessa herança e desse novo cargo seja usada para ajudar funcionários que passam por dificuldades. Sei o que é precisar e não ter a quem recorrer. Marcelo assentiu, emocionado. Fechado. Vamos criar o Fundo Helena. Vai ajudar muita gente. Todos aplaudiram. A mulher que começou o dia limpando o chão da empresa agora era tratada com o respeito que sempre mereceu. Marcelo, de pé, olhou para ela com uma mistura de gratidão e arrependimento. Você não apenas salvou minha fortuna, salvou a mim mesmo. Helena sorriu, serena, e respondeu. Às vezes, Deus usa o mais simples para ensinar o poderoso. O senhor só precisou ouvir. Naquele momento, Marcelo entendeu o que realmente significava riqueza. Na semana seguinte, o ambiente da construtora Horizon já não era o mesmo. Aquela empresa fria, onde reinavam o medo e o orgulho, agora respirava um novo ar. Marcelo passava pelos corredores com um sorriso discreto e um bom dia que surpreendia quem o ouvia. Os funcionários ainda estranhavam aquele novo comportamento. O chefe que antes gritava, agora ouvia. E no meio de tudo isso estava Helena, a mulher que virou o símbolo daquela mudança. Ela chegava às 8h em ponto, mas não trazia mais o carrinho de limpeza. Agora carregava uma pasta elegante e um notebook. O crachá novo trazia o título Consultora Linguística e Tradutora Oficial. Mesmo com o novo cargo, ela não mudou a essência. Cumprimentava todos com o mesmo sorriso sereno e tom de voz doce. Quando passava pelos colegas, parava para conversar, perguntava sobre suas famílias, dava conselhos e, às vezes, até ajudava a resolver problemas pessoais. Aos poucos, o respeito que antes era medo
se transformou em admiração verdadeira. Marcelo, por sua vez, parecia outro homem. Criou o Fundo Helena, que começou a oferecer apoio financeiro para funcionários que enfrentavam dificuldades de saúde, dívidas ou emergências. A ideia surgiu e gerou de emoção na empresa. Helena virou realidade, e com ela, o coração da empresa começou a bater de novo. Numa manhã de sexta-feira, Marcelo chamou todos para uma breve reunião. Quero agradecer a cada um de vocês pelo empenho nessas últimas semanas, disse ele. Mas principalmente quero agradecer a pessoa que me ensinou o que é ser humano de verdade. Todos olharam para Helena, que corou discretamente. Marcelo continuou. A partir de hoje, a Horizon não será apenas uma empresa de construção. Será uma empresa que constrói vidas. E isso só é possível porque alguém aqui me mostrou o valor da humildade. Os aplausos ecoaram. Helena sorriu, emocionada. Mas, mais do que o reconhecimento, o que a comovia era ver a transformação de todos, o riso sincero nos corredores, o clima leve, a empatia que nascia entre colegas. Naquele mesmo dia, ela recebeu uma ligação. Era do hospital. Sua filha, Mariana, finalmente receberia o novo tratamento que estava aguardando. Helena chorou baixinho, com o telefone nas mãos, e sussurrou. Obrigada, meu Deus. Cada lágrima teve um propósito. Quando desligou, Marcelo a observava de longe, sorrindo. Ele sabia, aquele dinheiro da herança não era o verdadeiro tesouro que tinha encontrado. O verdadeiro presente era ter aprendido a enxergar o valor das pessoas. E Helena? Ela continuou sendo quem sempre foi. Simples, justa e com um brilho nos olhos que parecia dizer: não importa onde você comece, o que importa é nunca deixar de ser quem você é. Os meses passaram e a construtora Horizon já não era mais reconhecida apenas pelos prédios que erguia, mas pela forma como tratava as pessoas que os construíam. O nome Helena da Silva se tornou sinônimo de respeito, inspiração e superação. O Fundo Helena cresceu e começou a ajudar dezenas de famílias de funcionários em todo o país. Em cada projeto, uma parte do lucro era destinada à educação e ao bem-estar dos trabalhadores. A ideia que nasceu de uma simples faxineira, ou melhor, de uma mulher com alma gigante, se transformou em um movimento dentro da empresa. Helena agora dava palestras motivacionais em universidades e eventos sociais. Falava com simplicidade, mas suas palavras tocavam o público como poucas. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. Eu perdi tudo um dia, e Deus me mostrou que às vezes é preciso descer para aprender a subir do jeito certo. Marcelo sempre a acompanhava nessas palestras. Ele se tornara um homem diferente, mais humano, mais grato. Sempre que alguém o elogiava pelo novo sucesso da empresa, ele respondia: nada disso existiria sem a coragem de uma mulher que acreditou no bem, mesmo quando o mundo a tratou mal. Helena nunca buscou fama nem recompensa. Continuava morando na mesma casa simples, cuidando da filha e visitando a igreja todos os domingos. Mariana, agora saudável, sonhava em cursar medicina para cuidar de outras pessoas, inspirada pela força da mãe. Certo dia, enquanto saíam de uma reunião, Marcelo olhou para Helena e disse: sabe, eu achava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Hoje eu entendo que o respeito é a única moeda que realmente tem valor. Helena sorriu, como quem já sabia disso há muito tempo. O senhor aprendeu a lição que muitos ricos nunca aprendem. Dinheiro pode erguer prédios, Marcelo, mas só o caráter ergue pessoas. Ele assentiu com os olhos marejados. E foi você quem me ensinou isso. O pôr do sol dourava os vidros do prédio da Horizon, e naquele reflexo era possível ver duas pessoas completamente transformadas. Um homem que aprendeu a ser humilde e uma mulher que provou que grandeza não tem uniforme. Antes de se despedirem, Marcelo estendeu a mão e disse: obrigado, Helena, por ter me mostrado que o verdadeiro sucesso é ser um ser humano melhor. Ela apertou a mão dele com um sorriso tranquilo e respondeu: e obrigado, Sr. Marcelo, por ter permitido que Deus fizesse o resto. Enquanto caminhava para fora do prédio, o vento soprava leve, como se o próprio tempo o aplaudisse. A faxineira que um dia foi humilhada, agora deixava um legado eterno, um lembrete silencioso de que ninguém é pequeno demais para mudar o destino de alguém.